Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Hoje a gente vai falar de bem-estar e de saúde mental com tratamentos usando substâncias psicodélicas e psicoativas. Sim, a gente já falou sobre o assunto num episódio específico sobre fungos, que trata de outros temas ligados ao assunto há mais de um ano. É um dos que mais tem audiência aqui no Tchau Bela, mas a gente resolveu revisitar o tema com foco em terapias, porque tem muita novidade rolando no mundo inteiro, tem muito instituto de pesquisa, universidade, cientistas mobilizados sobre o assunto. É isso, eu sou Isa Deson, sou pesquisadora de tendências e fundadora da Deson e apresento Tchau Bela com a minha parceira de bancada, a jornalista Vânia Goy. Bom, mas vamos começar do começo, porque esse é um assunto que, tem caldo. Acho que é bom dar um pouquinho de contexto, né? Então, o uso recreativo, mas também terapêutico de substâncias psicodélicas é um marco dos movimentos da contracultura de 1960 em diante, né? E especialmente nos Estados Unidos, que estava, naquele momento, justamente batalhando contra narrativas muito conservadoras, Guerra Fria, todo aquele contexto ali específico. É aquele sistema que, ao mesmo tempo, descobriu, trouxe tanta novidade, elucidou sobre o potencial dessas substâncias, mas também demonizou o rolê na época. Então, a psilocibina, o LSD, o MDMA, o DMT, a ketamina são algumas das substâncias que, pouco a pouco, estão sendo liberadas e aplicadas para uso terapêutico de forma muito séria. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais pesquisa o assunto? A gente tem grupos de estudos super importantes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que acho que é a mais expressiva, que a gente sempre ouve falar por aqui, na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui na USP. Então a gente reuniu um pouco do que vem sendo estudado no mundo e aqui para atualizar esse assunto. Pois é, e o curioso, né, gente, é que ao mesmo tempo que a gente é esse polo de pesquisa que você descreveu, a legalização para esse uso terapêutico vai bem devagarinho. E ao contrário do que a gente está vendo em países como, por exemplo, a Austrália, que é um case porque desde junho deste ano se tornou o primeiro país do mundo a legalizar o uso de psicodélicos para algumas condições de saúde mental. Lá, psiquiatras dedicados e aprovados podem prescrever, por exemplo, MDMA para quem sofre de estresse pós-traumático ou psilocibina, que é aquela substância dos cogumelos mágicos, para alguns tipos de depressão. O Canadá é outro país que se destaca nessa história, porque está muito interessado em entender o potencial dos psicodélicos para uso terapêutico. Em junho desse ano, a ministra de Saúde anunciou um repasse de 3 milhões de dólares em verbas para 3 ensaios clínicos que combinam terapia com psilocibina, que é essa mesma substância dos cogumelos mágicos. E eles estão testando isso em pacientes que sofrem de abuso de álcool, de depressão e resistência aos medicamentos tradicionais e quem tem sofrimento psicológico por estar numa fase avançada de câncer terminal. Bom, nos Estados Unidos o assunto fica mais quente. Um perigo, né? Porque nos Estados Unidos tudo pode virar um produto muito rápido. Exato. Mas a gente vê um avanço aí dos órgãos reguladores que dizem que até o próximo ano devem aprovar as terapias assistidas por MDMA, quem não sabe é uma das substâncias do êxtase mais comum, conhecido por esse prisma, e a famosa psilocibina. Existe hoje uma força-tarefa federal que está monitorando o assunto e concordando que, já que muitos americanos, e não só americanos, né, gente, estão sofrendo as consequências na saúde mental do que a gente viveu na pandemia. Então, a gente vê uma crise de saúde mental que a gente nunca viveu, ou pelo menos nunca documentou. Sim. Porque eu não sei se a crise depois da Segunda Guerra Mundial era melhor ou pior, eu só acho que a gente não documentou da mesma forma. Começam a explorar o potencial das terapias assistidas com essas substâncias que podem ser consideradas hoje inovadoras e ajudar realmente a enfrentar essa crise coletiva. Tem um dado de 2020, que é até pré-pandemia, que fala que 1/5 dos americanos, o que dá o equivalente a 50 milhões de pessoas, sofria de algum distúrbio relacionado à saúde mental. E esse número já era 20% maior do que o comparável em 2008. E aí, olhando para como eles têm se organizado internamente, o Oregon foi o primeiro estado americano a legalizar que adultos com mais de 21 anos se tratem com psilocibina, mas esse ainda é um tratamento super caro.
A pesquisa que a gente fez mostra que, sei lá, cada sessão custa cerca de $1.000. E tem uma matéria na Bloomberg que fala que esses retiros de terapias psicodélicas custam entre $5.000 e $10.000. Achei bem vibes Nine Perfect Strangers. Lembra daquela série da Nicole Kidman? Num lugar minimalista, chiquérrimo, que ela dava, sem as pessoas saberem, um chazinho de cogumelo para elas. Eu fiquei muito perturbada com aquela série. Eu achei ela muito... É justamente o que a gente fala em outros episódios sobre a glamorização desse wellness. Wellness, né? Para quem tem dinheiro, senão, entendeu? A conta do wellness é muito alta. Então, a gente justamente foi buscar informações que fossem um pouco mais democráticas. Então, por exemplo, outro estado americano, Colorado, conhecido por ter sido pioneiro aí na liberação do cannabis, descriminalizou no ano passado o uso de algumas substâncias psicodélicas, né? E está caminhando a esse olhar democrático justamente porque esse ano entra em vigor uma lei que permite com que cidadãos possuam, cultivem e compartilhem seus psicodélicos para uso pessoal. Esse renascimento psicodélico, que é como o mercado vem chamando o momento, também movimenta muitas cifras. A gente estava pegando uns relatórios que mostram que só em 2021 esse segmento levantou $540 milhões em investimentos, segundo a Valhalla Ventures, e a projeção é que chegue a $6,85 bilhões até 2027, com a expectativa de crescer muito mais à medida em que essas substâncias são aprovadas pelo FDA, que é o equivalente à Anvisa americana, né? E olha a oportunidade aí. Segundo a Forbes, né, num dado do ano passado, só a Johnson & Johnson e a Otsuka, que é uma gigante japonesa, estão investindo seriamente no segmento. Mas qual que é o benefício da gente pensar em terapias psicodélicas para a saúde mental, se, em tese, a gente tem fármacos muito estudados, com ensaios clínicos muito consistentes, que atuam sobre as mesmas questões? A grande vantagem, segundo alguns especialistas, é que, por exemplo, antidepressivos clássicos costumam levar mais semanas para fazerem efeito. Muitas vezes, quando eles precisam ser ministrados por períodos mais longos, podem ter efeitos colaterais mais expressivos. E, enfim, que as terapias psicodélicas, muitas delas são feitas em poucas sessões com um resultado que dura bastante tempo, né? Eu acho que um dos pontos que a gente tem que olhar é que, da mesma forma que existe uma pluralidade de condições, né? A gente também deve caminhar em direção à pluralidade de soluções. Então, não é um remédio que resolve para todo mundo. Quem já precisou desse tipo de substância sabe que os efeitos são muito pessoais, né? E subjetivos. E até os métodos, né? Não vai ter um protocolo que funciona para todo mundo com a mesma substância, mas acho importante abrir a mente para novas possibilidades, né? Então, qual a oportunidade aqui? A verdade é que as substâncias psicodélicas ou alucinógenas, como as que a gente já mencionou, eu listei lá no começo, aumentam a atividade cerebral, porque elas se ligam aos receptores de serotonina, que é o neurotransmissor mais importante para a regulação do nosso humor. E elas tendem a mostrar resultados de forma bem rápida, em poucas doses e muitas vezes em sessões limitadas. Parece fácil? Gente, são sessões extremamente profundas. A gente vai falar Não tentem em casa, crianças. Por favor. São questões que vão acessar memórias, espaços no seu inconsciente, lugares muito profundos. Então não é assim, que simples, em poucas sessões. Na verdade, a profundidade desse tipo de tratamento não é equiparável a nenhum remédio que a gente tem hoje no mercado. Sim. Então, só para explicar que, ao mesmo tempo que pode ser mais curto, também é bem mais intenso. Mais profundo, Exato. Quem gosta do assunto pode acompanhar o Instituto Faneiros, que fica aqui em São Paulo, que reúne um corpo clínico de vários especialistas, psiquiatras, psicoterapeutas, também ministra cursos para vários profissionais de saúde, fazem estudos, analisam evidências, trabalhando nessa criação de um protocolo de terapia psicodélica assistida. Esses estudos todos apontam que tem muito potencial para que elas sejam determinantes na hora de tratar depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, dependência química e traumas, justamente pela capacidade dessas substâncias atuarem na neuroplasticidade do cérebro. E é muito interessante os tratamentos que estão sendo feitos, a Vânia mencionou do câncer lá em cima, mas em pacientes terminais de todos os tipos também, tá? Porque ajuda no processo de aceitação, ajuda no processo de transição dessa fase de fim de vida
e pode ser muito interessante. Mas vale lembrar que tudo ainda está meio embrionário. Apesar dessa sede que a gente tem por informação, desejo de experimentação que está rolando, a coisa ainda está muito no começo, inclusive, do seu potencial. Então, você já deve ter cruzado com o assunto da microdosagem. Que é outra trend ligada aos psicodélicos, né? E também temos esse episódio, gente, chama Mundo Mini. O que a gente viu foi muita gente experimentando essas mínimas doses, principalmente no Vale do Silício, que foi o grande lugar que o assunto ficou quente. Mas a real é que não existe evidência científica que comprove a eficácia da microdosagem até agora. Os estudos são muito limitados, eles apontam que quase todos os efeitos que foram reportados até hoje são placebo. Outras também apontam efeitos colaterais como ansiedade, paranoia e psicose que podem acontecer. Então, mais uma vez, não façam em casa. A microdosagem ficou muito sedutora, né? Porque algumas dessas sessões de terapia psicodélica assistida, elas têm altas dosagens de substâncias, então você vai numa viagem profunda. E a microdosagem parecia mais fácil, né? Um pouquinho por dia, você não fica num high. Mas é isso, não é inofensivo. Há, inclusive, um consenso entre os especialistas de que pessoas que já sofreram ou têm histórico, casos de família de esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, não tem que participar de tratamentos nem de micro, nem de macro dosagens. Então, não tentem no freestyle. Mas também vemos estudos que parece que pode dar bom, ainda embrionários, mas positivos, né? A gente pegou aqui um estudo em 2020 do Journal of Psychopharmacology que revela que as microdoses de LSD poderiam ser uma alternativa eficaz e não viciante para pacientes com dor crônica que usam, por exemplo, morfina, que a gente sabe que é altamente viciante, né? Então, tudo isso a gente acha legal contextualizar. Então, Brasil, gente, ainda não é legalizado no Brasil o LSD. Então, a gente não tem ideia da dosagem de qualquer substância que a gente entra em contato aqui, nem a procedência, ou seja, a qualidade e tudo isso. Então, vamos falar de onde dá para experimentar esse tipo de terapia? Não tem no Brasil, meninas, mas tem alguns lugares no mundo, se você tiver alguns milhares de dólares. Exemplos que a gente achou interessante, o ONU chama Psychedelic Wellness Center, que fica em Nova York, tem 3 clínicas em Manhattan. Eles usam um protocolo com ketamina, que já é aprovado pelo FDA, com supervisão médica para depressão, para transtorno de ansiedade, humor, dependência de álcool. E eles ministram a ketamina de forma intravenosa por até 6 sessões, que devem durar 3 semanas. Interessante, né? Super. Tem o Michael Meditations, esse é bem famoso, fica na Jamaica. Tem um protocolo construído a partir de estudos clínicos de universidades como a Johns Hopkins e o Imperial College London. Essas são 3 sessões de alta dosagem que você tem que fazer acompanhado de um terapeuta individualmente e também em grupo. Enfim, terapia assistida de prestígio. Tem o Synthesis Retreat, que a gente já falou em alguns dos nossos episódios aqui, que fica na Holanda, que aí é um retiro, que trabalha com psilocibina, também altas doses dessa substância de cogumelos mágicos, para você se encontrar com você mesmo, resolver uns probleminhas emocionais, se autoconhecer. Eu queria muito que tivesse aqui, queria muito fazer. Gente, e é claro que aí tem muita gente surfando a onda, especialmente dos cogumelos, à torta e à direita. E a gente acha importante trazer aqui alguns dos fake news também que estão rolando por aí. Porque a gente está vendo uma série de bebidas não alcoólicas que estão prometendo bem-estar. E aí que falam de cogumelos, só que não são cogumelos psicodélicos, tá? Pra deixar claro isso aqui. Então, por exemplo, a Psychedelic Water, né, do Canadá, é uma que tá, tipo, super lucrando com esse assunto. Ela é uma mistura não alucinógena, mas diz que é calmante e traz energias positivas. Então, atenção! Por mais que você queira experimentar todo o leque de bebidas não alcoólicas, que eu acho super importante, que a gente vê aí
Não necessariamente elas são microdosagem, né, gente? Eu acho que a gente tem que olhar para... Tem várias bebidas da moda, tipo a Kin, a Soul Boost, que elas têm cogumelos na formulação e eles são um assunto tendência, porque tem propriedades funcionais mesmo. Tem um hype do cogumelo Reishi rolando. Eles realmente têm benefícios 1000. Eles só não são feitos de cogumelos mágicos. Então, só pra gente lembrar que nem todo cogumelo no wellness tem a ver com psilocibina. Bom, mas para quem gosta do assunto, quer se aprofundar, a gente tem umas recomendações, né? Tem o Como Mudar a Mente, uma série na Netflix baseada num best-seller do Michel Poulan, que é um jornalista que super fala de gastronomia, mas enveredou por esse lugar dos psicodélicos, e eles dividiram a série em episódios por cada substância. Então você começa a entender de onde elas vieram, como elas foram criadas, com que propósito, como elas eventualmente viraram um recurso recreativo, e o esforço de toda a comunidade científica para que legalmente se possa pesquisar e transformar isso em tratamento, né? Exato. E outra boa recomendação é I Feel Love, um livro que ainda não foi traduzido aqui no Brasil, da jornalista científica Rachel Newer, que foi publicado em junho desse ano. É um livro fresquíssimo. E que fala sobre o potencial terapêutico de MDMA, que é a substância do amor, por isso tem esse título. Não estamos recomendando que ninguém tente nada em casa com nada ilegal, mas eu acho que o importante é que a gente deixe o preconceito de lado, né, e olhe sob uma ótica mais positiva sobre todas essas substâncias que a gente se acostumou a chamar como droga, demonizando, né? A gente precisa evoluir, gente. E são substâncias como a psilocibina que estão com a nossa espécie desde o início. Sim, então... tem. Inclusive porque muitas delas é isso. Tem estudos científicos, amor. Povos ancestrais já fazem muito bom uso de muitas delas, né? DMT, enfim. Então, acho que é bom a gente abrir a mente e entender que a gente, de repente, pode procurar cura em outros lugares ainda, Sim. né? Bom, gravamos esse episódio aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master. Estamos aqui vestindo Isabela Capeto, à venda no The Club, logo aqui na frente do estúdio. Esse roteiro foi feito com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. A trilha é assinada pelo Alex Batista. A carinha de cada episódio é da nossa diretora de arte, a Núbia Lima. A produção é da Agência Arara e da Space House. E quinta-feira tem mais episódios, então ativa a notificação. Até lá. Tchau, Bela!